Você tem amigos de verdade? E quando eu falo amigos de verdade, eu não tô falando daquela pessoa que você segue no Instagram, que você vê os stories, curte o post dela, de vez em quando vocês se falam, ou daquela colega de trabalho que você manda meme no WhatsApp. Eu tô falando de alguém que você ligaria se você estivesse se sentindo mal, que você quisesse desabafar, alguém que te conhece de verdade, que sabe quem você é, não essa versão que você quer mostrar pro mundo. Demorou pra vir um nome de alguém? Ou até veio um nome, mas já faz tanto tempo que você não fala com essa pessoa? Ou não veio nenhum nome na sua cabeça. Se o seu caso for um desses três, você não está sozinha nessa. Fazer amizade na vida adulta é uma das coisas mais difíceis e a gente quase nunca para falar sobre isso de verdade. A gente reclama, a gente sente falta, principalmente para as mulheres, mas continua fazendo as mesmas coisas que impedem a gente de criar novas conexões. Na maioria das vezes, o maior obstáculo não é o mundo lá fora, somos nós mesmos. A gente reclama que não tem amigos, mas faz tudo para não ter, mesmo que a gente nem perceba. Oi, eu sou Letícia Solé e aqui eu falo sobre autoconhecimento, sem pressão, sem estresse, sem perfeição, só uma conversa sincera aqui entre amigas e amigos. E hoje eu quero falar sobre alguns motivos reais pelos quais a gente perde a amizade antes mesmo delas começarem. Fica até o final porque eu garanto que você vai se identificar com algum, pelo menos um ou dois motivos desse. Eu acho que vai te ajudar um pouquinho. O primeiro motivo é o pré-julgamento. Primeira impressão é a que fica, mas só se você não der chance para a segunda. A gente cresce ouvindo que primeira impressão é a que fica. E essa frase, ela me pega num ponto porque sinceramente, eu não gosto muito dela. Porque eu sempre fui uma pessoa muito aberta, eu sempre me encaixei em qualquer ambiente, eu converso com todo mundo. O meu único problema, gente, abrindo parêntese aqui, é que eu sou difícil de manter as amizades. Não porque eu sou chata ou algo assim, mas é porque eu realmente tenho essas dificuldades que eu vou listar aqui no vídeo. Mas eu sei que existe aquela famosa história do santo que não bate, né? Você conhece uma pessoa e você fala, meu santo não bateu com o dela. Você olha pra cara da pessoa, às vezes, você fala, não gostei. Ou ela, às vezes, parece uma pessoa chata, parece uma pessoa desinteressante, parece não uma pessoa séria. Às vezes tem gente que nasce com cara de sério, né? Infelizmente. Mas às vezes, no fundo, são pessoas legais. E aí você acaba não dando nem um bom dia pra pessoa. Porque você olha e fala, nossa, cara de séria, cara de chata, cara de. Vou dar um bom dia. Aí ela não te dá bom dia, você não dá bom dia pra ela e fica os dois assim na maior falta de educação possível. E tá tudo bem, gente. A gente é ser humano, a gente é chato, a gente julga os outros mesmo. E é isso que importa, entender que a gente é assim. E eu quero tocar numa ferida sua aqui, se você for esse tipo de pessoa. Se o seu santo não bate com o de muita gente, se você é uma pessoa naturalmente fechada, esse pré-julgamento pode ser exatamente o que está te impedindo de criar laços de verdade. E eu não tô falando para você sair por aí fazendo amizade com todo mundo, porque a gente também precisa saber onde é que a gente tá pisando, não é com todo mundo que a gente tem que ser legal. Mas vale às vezes se perguntar: quantas amizades você perdeu antes que elas começassem por causa de uma impressão que você criou por 2 segundos com a pessoa? O medo do oi sumida. O oi sumida que você tem medo de mandar pode ser o início de algo muito bom. Eu tive um receio muito grande de aparecer para as pessoas. E é muito contraditório porque eu adoro fazer vídeo, gravar. Não sou uma pessoa tímida de falar em público, não é sobre isso. Eu sempre tive uma dificuldade em me expressar, eu já vou falar sobre isso. Eu não queria ser a pessoa que incomoda os outros, eu não queria ser a pessoa que fala demais, a pessoa que conta da vida toda, a pessoa que chega depois de um tempão, você não vê a pessoa, anda, a pessoa fala, oi, sumida, sendo que sumida é a pessoa, né? Porque na última mensagem que ela te deu, ela que te deu um vácuo. E isso eu já levei pra terapia, já entendo que isso tem muito a ver com uma coisa da minha vida. Eu sempre tive dificuldade de falar dos meus sentimentos quando eu era mais nova. Então, se eu não conseguia me comunicar sobre coisas que eram sensíveis para mim, imagina me abrir para o mundo. Isso repercutiu por muito tempo. Aí, nesse ano novo, um amigo levou a namorada nova dele. Gente, pasme, a menina era não que ela tá viva, né?
Ela é idêntica a uma amiga minha do ensino médio. Lógico, a minha amiga é mais bonita, né? As duas são muito bonitas, mas a minha amiga é mais bonita. Desculpa. Mesmo assim, gente, o cabelo era igual, o rosto era igual, o estilo de roupa era igual da época, né, que ela usava esse tipo de roupa. E depois que acabou o ano novo, aquilo ali ficou na minha cabeça, porque eu gostava muito daquela amizade. Até que um dia, eu conversando com a minha cunhada, ela me fez o questionamento. Ela, Lê, você gosta dela? Eu falei, cara, eu gostava muito dela, ela é muito maneira. Então manda mensagem, o que que você tá esperando? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça por um tempo, e aí começou a vir vários pensamentos. Foi pensamentos assim de, nossa, faz tanto tempo, será que ela ainda gosta de mim? Será que ela gostava realmente de mim naquela época, ou era eu que era iludida? Agora ela tá do outro lado do mundo, como é que eu vou visitar ela? Eu vou puxar um assunto, não vou poder marcar um rolê, sabe? Minha cabeça começou a sugerir mil coisas pra mim não fazer nada. Eu bati o pé no chão, falei, não, eu vou mandar mesmo que eu passe vergonha. Eu mandei uma mensagem pra ela. E no início eu notei que eu tava muito enferrujada. Eu não sabia mais puxar assunto. E aí eu fui me dando incentivos. Eu fui perguntando sobre a vida dela, sobre a nova filhinha dela, quantos anos a filha dela tinha, por que que ela tinha se mudado para outro país. E eu comecei a perguntar e começou a surgir outros pensamentos de tipo, será que eu tô sendo invasiva? Será que eu tô sendo chata? Será que ela tá afim realmente de conversar comigo? Coisa que só a nossa cabeça louca fica botando minhoca, né? Só que eu continuei porque ela foi dando corda. E no final, gente, eu notei que foi uma troca tão boa. Hoje, ela responde os meus stories. Ela às vezes manda mensagem e fala que ela quer vir pro Brasil. Quando ela vier pro Brasil, ela vai me visitar. A gente vai sair junto, que ela quer me apresentar a filhinha dela. E isso significa que essa amizade, ela continuou acesa depois de anos. E eu quase não mandei mensagem para ela. Pensa em quantas amizades suas, nesse momento, nesse mesmo lugar agora, está esperando você largar esse medo. Você está esperando o outro dar o primeiro passo, enquanto o outro está esperando você também dar o primeiro passo. Depois disso tudo, eu entendi que às vezes a gente fica esperando o outro dar o primeiro passo, o outro vir conversar, o outro chamar para um aniversário, para uma festa, sendo que às vezes a pessoa não lembra de você. Porque ela tá com outras prioridades da vida dela. Ou até lembra, mas ela tá na mesma situação que você. Poxa, faz tanto tempo, como é que eu vou convidar a pessoa para o meu aniversário se eu nem falo mais com ela? Ela nem é mais minha amiga. Mas se vocês eram, talvez ainda possa continuar sendo. E aí ninguém faz nada, fica os dois lá esperando, ou um espera, o outro não, um outro não lembra. E às vezes você precisa ser cara de pau. Você precisa aparecer, mandar mensagem, falar: Oi, lembrei de você. Nossa, lembrei daquele dia. Porque acontece, às vezes você tá andando na rua fazendo nada e você lembra, fala: Nossa, aquele dia que eu tava com fulano. Manda mensagem pra fulano, fala: Fulano, tu lembra daquele dia, daquilo que aconteceu? Ah, não, só lembrei de você, quis falar. Vai cair sua língua? Não vai. E você precisa entender que pode acontecer da pessoa não dar bola pra você. Pode acontecer da pessoa não querer saber como você tá, da pessoa às vezes nem te responder, ela pode deixar no vácuo. E tá tudo bem, você não tem que se sentir mal por isso. Pelo contrário, se sinta bem sabendo que você é a pessoa que tá buscando, que tá criando esses laços, que tá se abrindo, que tá tentando. E se você foi atrás de várias amizades antigas e ninguém deu retorno, talvez valha se perguntar: será que eu era uma pessoa boa nessa época? Porque se a resposta for não, tudo bem também. Você mudou. E o caminho agora é criar novas amizades com quem você é hoje. Eu fico aqui pensando nesse vídeo que provavelmente tem alguém com alguém na cabeça agora. Uma pessoa que perdeu contato, uma amizade que esfriou, alguém que queria chegar, mas nunca nem chegou. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, me ajuda deixando um like, porque assim eu consigo entender se essa troca está sendo benéfica. Sumir do mapa. Sumir do mapa não destrói amizades de verdade, mas pode destruir o que ainda nem estava crescendo. Sinto em te dizer, mas se você é a pessoa que some do mapa, ninguém vai lembrar de você. E eu sei porque eu já fui essa pessoa. Porque para construir uma amizade, a gente precisa de conexão, de troca. Precisa se entregar para o outro. Tudo na vida é questão de interesse. Eu não estou falando só do lado financeiro, não, tá? Eu estou falando de interesse genuíno em outra pessoa. Você precisa querer estar ali.
querer saber como a pessoa tá, querer construir algo. E você precisa praticar o se você, de buscar não só a empatia, mas de querer saber sobre o outro, de querer descobrir sobre o outro. Se você some, se você não busca, se você não se entrega, se você não conversa, nenhuma amizade vai crescer desse jeito. E coloca uma coisa na sua linda cabecinha. Em casa, você não faz amizade com ninguém. E muito menos mantém uma amizade com alguém. Os estudos sobre solidão mostram que o isolamento voluntário, mesmo que confortável no curto prazo, aumenta a sensação de solidão no longo prazo. Quanto mais você fica em casa, mais estranha vai ficando a ideia de querer sair, de sair realmente. Mais difícil fica você puxar papo, como eu falei no motivo anterior, você se sente enferrujada, você não sabe como perguntar as coisas para a pessoa. Mais pesado fica o esforço de você se conectar. E é um ciclo que vai se fechando aos poucos e você às vezes nem percebe. Quinto motivo, focar só em si mesmo. Conexão é como uma planta. Se você não rega, ela murcha, resseca. Guarda isso. Existe uma diferença importante entre o que eu acabei de falar agora e esse bloco aqui. Uma coisa é você querer ficar só em casa, sem ver ninguém, não querendo mais sair, se fechar para o mundo. Outra coisa é você decidir focar em si mesma, na sua faculdade, na sua casa, no seu relacionamento, na sua família. A segunda é melhor do que a primeira, isso a gente entende. Mas as duas podem levar pelo mesmo resultado, você deixando as amizades de lado sem perceber. Focar em você mesma é muito bom. Eu não tô falando que você não deve fazer isso. Existem momentos e momentos na vida. Eu tive meu momento de focar só em mim mesma, de pensar em evoluir, de pensar no meu trabalho, de querer, de saber se eu queria ter filho ou não, de me reconstruir, de conversar, dos meus relacionamentos, da minha faculdade. E isso me evoluiu demais. Só que se você faz isso por muitos anos, sem cuidar das suas conexões, a sua florzinha murcha. Porque você precisa de pessoas do seu lado para comemorar as coisas que você está conquistando ou para falar das coisas ruins também. Imagina o seguinte cenário. Você tá lá focadona em conseguir o emprego dos seus sonhos. Aí, pá, você meteu o pé na porta, conseguiu. Maravilha, tá ganhando bem, a empresa é boa e tal. Mas o que aconteceu? Você não tem ninguém para contar. Porque você focou tanto naquilo ali, tanto, que você esqueceu de nutrir quem estava à sua volta. E aí agora você tá feliz, que você conseguiu, é claro, mas você não tem ninguém para falar. Rega a sua plantinha, porque senão ela murcha. E não é legal. Às vezes a plantinha morre e você tem que comprar outra, é um saco. Quem tem planta entende. Sexto motivo, amizade de contexto e amizade de vínculo. Você não vai fazer uma amizade nova dentro de casa. Eu já falei isso e repito. É muito legal ficar em casa? É muito legal ficar em casa, mas saia de casa. E já que a gente está falando sobre cultivar conexões, tem uma coisa que eu preciso que você entenda sobre as amizades que você já tem. Ou que você está tentando construir. Nem toda amizade é igual. Existem dois tipos de amizade. Existe a amizade de vínculo e a amizade de contexto. A amizade de contexto é aquela que depende de um estímulo externo para poder existir. Pode ser uma balada, pode ser um trabalho, uma academia, um pilates, uma rave, pode ser no mercado. Existem inúmeros lugares para você poder fazer amizade. São limitados, mas existem. Se aquele estímulo acabar, a amizade vai junto, porque o que unia vocês era o lugar, não a conexão de verdade. A amizade de vínculo, ela é diferente. Aquela que sobrevive ao tempo, à distância, às brigas, às mudanças de vida, porque o que une vocês é real. E dá para converter uma amizade de contexto para uma amizade de vínculo? Dá, mas existe esforço. Às vezes é raro. Você precisa aparecer de novo fora daquele contexto. Você precisa estar sempre mandando mensagem, criando novas memórias. E isso nem sempre acontece, porque quando você sai de um contexto, geralmente significa que você fechou um ciclo. Imagina assim, você é uma pessoa que você vai para balada direto, você bebe muito, fuma, faz tudo. E todos os seus amigos são desse mesmo ciclo ali. Só que aí, um belo dia eu resolvi mudar. E aí você decide
mudar. Você fala que você não quer mais beber, que você quer se tornar uma pessoa saudável, que você vai parar de gastar dinheiro na balada, vai fazer uma faculdade, vai seguir a vida. Você acha mesmo, no fundo do meu coração, que os seus amigos, eles vão abandonar essa vida por você? Supondo que todo final de semana eles saem pra balada, bebem ao rodo. Todo final de semana, eles vão te chamar pro rolê deles e você vai falar que não. Até que vai chegar um momento que a pessoa vai desistir. E aí esfria. Só que fechar um ciclo é muito necessário. Às vezes a gente fecha porque a gente quer e às vezes a gente fecha sem perceber. Depois disso tudo, calma, pera lá que eu não terminei o vídeo. Eu quero muito que você tenha se identificado com alguma coisa aqui, porque ser adulto e se sentir sozinho não é legal. Eu sei, não é legal mesmo. Eu sei porque eu vivi isso. Depois que eu mandei mensagem pra a minha amiga que estava morando lá fora do país, eu parei e pensei, eu preciso mudar. Eu preciso ser uma pessoa mais aberta, porque eu tenho coisas que eu quero compartilhar e eu quero ter vivências com outras pessoas. Eu quero saber de outras histórias, de outros contextos. Eu quero aprender com outras pessoas. E no momento, não é que eu não sou sem amigos. Eu tenho um grupo de amigos. Eu tenho alguns amigos que eu não consigo me comunicar hoje em dia muito assim, porque moram longe e tal, mas de vez em quando a gente se conversa. Mas eu tenho um grupo de amigos muito presente. Só que esse grupo de amigos, eles não são meus amigos. Eles são amigos do meu noivo. Eles são muitos meus amigos. Mas eu entendo que se a gente terminar, e eu espero que não, eles vão deixar de serem meus amigos. Eu precisava ter os meus. E aí eu comecei a trabalhar com os meus pares, porque isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade de pedagogia. Que as crianças elas aprendem com seus pares, né? Observando, ensinando também e fazendo com seus pares. Eu falei, cara, eu vou começar a fazer isso com as pessoas que eu já tenho à minha volta. E eu comecei a me dedicar para as amizades que eu já tinha, mesmo sabendo que elas não são minhas mesmo, né? Eu comecei a mandar mensagem, eu propus o rolê das meninas, propus o clube do livro, para a gente poder se unir mesmo. E sabe o que aconteceu? Elas começaram a me procurar, me mandam mensagem, me mostram a planta nova da casa delas, a pintura que fizeram em casa, a gente troca ideia, fala sobre filme, sobre série, sobre livro. E treinando isso com quem estava perto, eu fui me abrindo para as pessoas novas também. Nesse carnaval foi a prova viva disso. A gente sabe que na vida adulta, os lugares são um pouco limitados para fazer amizade. E no carnaval eu conheci pessoas incríveis. Eu fui lá, cheguei, me abri. E hoje eu tô muito feliz com o quanto eu tô progredindo, porque eu consigo ver os resultados. As pessoas me procuram, respondem os stories, me mandam mensagem. E eu fico pensando, caraca, eu realmente sou uma pessoa interessante. Porque quando você tem pessoas à sua volta que te procuram, que conversam com você, que querem opiniões suas, você se sente uma pessoa, sua autoestima melhora um pouco. E essa é a dica de ouro. Desperte isso na sua vida, porque às vezes você tá aí se achando uma pessoa sem graça, sem sal, sendo que você é extremamente interessante e as amizades que você tá construindo, que você tá procurando, estão esperando você acreditar nisso e aparecer. É isso, ficamos por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.